Um bom dia a todos. Estamos aqui para a audiência pública da saúde do primeiro quadrimestre de 2022. A audiência pública ela é regulamentada pela Lei Complementar 141, de 2012, em que o artigo 36 ele estabelece que o gestor do SUS, em cada ente da federação, que no nosso caso é municipal, deve apresentar as informações, no mínimo, de montante e fonte de recursos aplicados no período, as auditorias realizadas e abordar também a oferta da produção dos serviços do quadrimestre. Então, vamos apresentar a parte do financeiro, que são as informações da receita. Temos aqui, nesse primeiro quadro, todas as receitas de forma resumida por fonte de recurso. Do federal, foi o acumulado de 9.149.000. Receitas de capital não houve no período aqui apresentado. A receita estadual foi um montante de 429.000. O repasse municipal foi de 34.181.000. O repasse da receita da arrecadação do estacionamento do Zona Azul foi de 37.520. Os rendimentos da aplicação financeira, que são todas as receitas da aplicação das contas que o Fundo Municipal de Saúde tem, rendeu 339.267. Receitas de indenização e restituições de valores indevidos somaram 803 reais, e o total das receitas do quadrimestre foi de R$ 44.138.580,07. Prosseguindo, temos as receitas do enfrentamento ao Covid. Foram as receitas somente federal e que somaram R$ 677.128,25. Podemos prosseguir para as despesas. Aqui a gente traz dois quadros resumo. O primeiro, acima, é as despesas liquidadas, que são as despesas que foram empenhadas e foram realizadas, prontas para o pagamento. No quadro abaixo, temos o resumo das despesas que foram efetivamente pagas, ou seja, o recurso financeiro saiu das contas do Fundo Municipal. Tem uma pequena diferença, que essa diferença é as despesas que foram realizadas, porém não foram pagas dentro do período do quadrimestre, de janeiro a abril, mas que essa diferença será paga no próximo quadrimestre. E para a apuração da aplicação dos 15% da saúde, o Tribunal de Contas ele leva em consideração as despesas liquidadas, porque uma vez que a despesa é liquidada, ela não pode ser mais cancelada, anulada, porque a despesa foi realizada e ela está pronta para o pagamento. Então, as despesas liquidadas elas somaram um montante de R$ 43.889.830,80, e as despesas que foram efetivamente pagas durante o quadrimestre somaram R$ 43.997.598,28. Essa pequena também diferença existe porque dentro do mês de janeiro temos as despesas que passaram de restos a pagar. Os restos a pagar são aquelas despesas que foram realizadas no exercício de 2021, porém, não houve tempo hábil para o seu pagamento dentro do exercício civil de 2021 e elas foram pagas em janeiro, por isso que existe essa pequena diferença também. Prosseguindo no próximo slide, a gente tem um resumo das despesas com o enfrentamento do Covid. Temos aí por fonte de recurso, também temos as despesas que elas foram liquidadas e o quadro abaixo temos as despesas que foram efetivamente pagas. Também existe essa pequena diferença de um quadro para o outro, como foi explicado no slide anterior. A gente dá ênfase aqui num quadro demonstrando separadamente as receitas do Covid e também as despesas do Covid, para atender à instrução do tribunal, que exige maior transparência nos recursos recebidos e nos recursos aplicados no Covid. Temos aí as despesas liquidadas
do Covid no primeiro quadrimestre somaram R$ 1.805.666,98, e as despesas que foram pagas, R$ 1.991.661,09. Essa pequena diferença também é resultante de não ter o tempo hábil para a gente pagar no exercício 2021. Não trouxemos as despesas empenhadas do Covid, porque até o momento a gente não realizou despesas novas durante esse quadrimestre abordado. Então, esses dois quadros que a gente apresenta aqui nesse momento são de despesas liquidadas e despesas pagas de empenhos que foram realizados durante o exercício de 2021. Então, eles passaram como restos a pagar, estão sendo efetivamente executados agora, foram executados agora no exercício de 2022. Por isso que temos esses dois valores, esses dois quadros aí. Podemos prosseguir? Agora a gente aborda a aplicação dos recursos próprios municipais aplicados em saúde. A emenda constitucional de 95, número 95, de 2016, ela estabelece o parâmetro de aplicação mínima em ações de saúde dos recursos do município da 15%. São os recursos próprios, eles são os impostos de IPTU, ISS, ITBI, parte do IPVA e outros recursos que são de livre aplicação sem vínculo na sua receita, que são todas as receitas que o município ele arrecada. Nesse quadro aí, é do nosso sistema operacional, do nosso sistema contábil, o grupo assessor público, né? Esse quadro ele foi extraído do nosso sistema na data do dia 24 de maio de 2022, e ele traz a aplicação do quadrimestre, despesa liquidada, que é o considerado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 31,14%. Então, durante o quadrimestre, a Prefeitura Municipal de Votorantim aplicou 31,14% de toda a sua receita não vinculada de impostos federais, dos impostos estaduais e dos recursos próprios, que é a arrecadação do IPTU, ISS e ITBI. Podemos prosseguir, a gente traz aqui um plus para a nossa apresentação, não é estabelecido na lei abordar as emendas parlamentares, mas como é uma curiosidade da população, as emendas parlamentares que a gente recebeu destinadas exclusivamente para a saúde foi de 3 milhões, foi o parlamentar Herculano Passos, recebemos no dia 23 de março, e ele é destinado a contratação de exames, a realização de exames de média complexidade do município. Eu encerro aqui a parte do financeiro, eu vou estar aqui à disposição, caso apareça alguma dúvida, né, para quem está nos acompanhando pela rede social do Legislativo. E eu passo agora a palavra para a diretora de auditoria, que vai abordar o segundo tópico, que é a oferta de produção de serviços da saúde, que faz de todo esse montante, todos esses valores que a gente abordou aqui, o que reverberou todo esse montante aplicado, o que reverberou em serviços durante esse quadrimestre. Bom dia a todos. Como disse a minha colega Denise, meu nome é Valdirene, eu sou diretora do Departamento de Auditoria, que é o setor responsável pelo acompanhamento e avaliação dos dados da produção dos serviços de saúde. Então, a gente passa a apresentar agora, no próximo slide, quer dizer, nesse slide, a produção dos serviços de atenção básica, que são aqueles serviços onde faz a primeira recepção do paciente, onde são ofertados os serviços de atenção primária. Tá? Nos meses de janeiro, fevereiro e março, foram efetuadas 54.567 consultas. Dessas consultas, geraram 53.993 exames, exames de acompanhamento, de diagnóstico laboratorial, 965 exames de raio-x, 772 eletrocardiograma, 2.819 exames de ultrassom, 1.202 exames de mamografia, 2.273 exames de Papa Nicolau.
Na atenção especializada, que são serviços de um nível secundário de atenção à saúde, que é para onde as pessoas são encaminhadas para demandas que exigem um acompanhamento mais especializado, foram realizadas 22.452 consultas. Destas consultas, gerou 6.120 exames, 622 pedidos de raio-x, 115 pedidos de eletrocardiograma, 494 pedidos de ultrassom, 363 pedidos de mamografia e 8 pedidos de Papa Nicolau. Esse próximo slide, a gente traz os atendimentos que foram gerados na UPA e também consolida os atendimentos da unidade que atende em carga horária estendida, que é a unidade do Vila Nova. Tá? E também consolidou aqui os atendimentos de síndrome gripal que ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro, quando foi o pico maior daquela síndrome gripal que acometeu o país todo. Então, na UPA Jataí, totalizou 43.556 atendimentos. Desses, atendimentos de síndrome gripal, que foi organizado nas unidades, totalizaram 1.736 atendimentos. No Vila Nova, que é esse atendimento estendido, 1.938 atendimentos. Então, um total de 47.230 atendimentos ofertados de porta aberta. Dos atendimentos odontológicos que foram realizados nas unidades básicas de saúde, no CEL, desses também geraram algumas próteses e consolidamos aqui no slide o atendimento da UPA também, que é um atendimento de emergência. Tá? Nas unidades de UBS e Programa de Saúde da Família, totalizaram 6.003 atendimentos. No CEL, que é a unidade para tratamento especializado de odontologia, 2.353 atendimentos, destes, 173 próteses, e os atendimentos da UPA Jataí, 169 atendimentos. Então, totalizaram 8.698 atendimentos. Nesse slide, a gente apresenta o absenteísmo das unidades, tá? Então, no primeiro quadro, o consolidado do absenteísmo das unidades básicas de saúde e do Programa de Saúde da Família. Então, das 63.000 consultas agendadas, 8.767 consultas resultaram em absenteísmo, ou seja, uma agenda disponibilizada para a população e que não foi utilizada, devidamente utilizada pela ausência do cidadão. Por que essa agenda não pode ser utilizada? Porque nós não temos a informação com antecedência que o cidadão vai faltar a sua consulta. Então, a gente não consegue um encaixe de última hora. Então, isso acaba sendo um prejuízo para o próprio cidadão, porque todo o nosso serviço ele resulta dos impostos que o próprio cidadão paga. Na especialidade, a mesma coisa. Das 25.154 consultas agendadas, 2.702 consultas são resultantes do absenteísmo. Especialidade, a gente considera aqui a policlínica, melhor em casa, serviço de atenção especializada, entre outros. Até aqui nós falamos, então, da produção ambulatorial dos serviços. No próximo slide, a gente passa a apresentar a produção hospitalar. Esse quadro, ele é um quadro dos atendimentos ocorridos à nossa população, não só no município de Votorantim, nos hospitais cujo município de Votorantim tem pactuação para esse atendimento. Então, do total de atendimentos realizados, 497 internações, 230 foram internações clínicas, 265 foram internações cirúrgicas, e temos aí também, desse elenco de internações, dois procedimentos de transplantes. Os dados aqui não são
não retratam um número de pessoas, e sim procedimentos que foram realizados. Tá? Esse número que eu passei agora foi referente ao mês de janeiro. Em fevereiro, nós temos 254 internações clínicas, 232 internações cirúrgicas e 2 procedimentos de transplante, totalizando 488 atendimentos. E, em março, nós temos 206 internações clínicas, 243 atendimentos cirúrgicos e também 2 transplantes. Então, a gente observa pelo quadro a grande retomada dos procedimentos cirúrgicos eletivos por todos os serviços de saúde, não só por Votorantim, mas pela região também, que foram prejudicados pela pandemia, né? Embora a apresentação seja quadrimestral, desses dados que são extraídos do Ministério da Saúde, como existe um delay de tempo, nós não temos os dados de abril na base de dados do Ministério de Saúde, nós só temos até março, por isso que os quadros estão até março. Tá? Então, totalizando 1.436 internações no período. O próximo quadro, nós trazemos especificamente as internações ocorridas no Hospital Municipal de Votorantim, cujo contrato estabelece a meta de 300 internações mês. No mês de janeiro, nós tivemos 331 internações, distribuídas, então, nas áreas de clínica cirúrgica, clínica obstétrica, clínica médica, pediatria clínica e saúde mental. Todas essas demandas, elas são demandas, exceto a cirúrgica, elas são demandas oriundas do pronto atendimento, e no setor de obstetrícia é porta aberta, ou seja, o hospital é referência no atendimento para obstetrícia de porta aberta. Então, são demandas que não são planejadas, né? Elas ocorrem de acordo com as suas demandas. Bom, no mês de janeiro, nós tivemos, então, 331 internações, no mês de fevereiro, 316 internações, no mês de março, 373 internações e no mês de abril, 305 internações. Nesse quadro, diferente do anterior, eu já trago dados da base local, então a gente tem condições aqui também de trazer o mês de abril. Então, a média de internações no período, no quadrimestre, ficou em torno de 325 internações mês. No próximo quadro, a gente traz a produção hospitalar por ocorrência. Então, esses são os municípios que atenderam nossos munícipes. Como a gente pode ver, são municípios que têm hospitais que atendem alta complexidade, né? O nosso hospital, ele é referência para média complexidade. Então, a gente tem atendimento aqui em Barretos de oncologia, em Botucatu e Campinas são hospital escola, então são referência também em alta complexidade. Campos do Jordão atende alta complexidade, atendimentos de tuberculose, e, enfim, essa é a migração que ocorre para atendimentos cuja complexidade exige serviços de maior capacidade tecnológica. Tá? Então, o número equipara aquele primeiro slide que eu coloquei lá do total de internações. Aqui a gente só quis trazer mesmo a ocorrência para onde os pacientes migram, porque isso resulta nesse próximo slide, que é a questão do transporte dos pacientes, né? Então, essas são as viagens agendadas nos meses de janeiro, fevereiro e março, tá? Viagens para outros municípios, municípios de São Paulo, Barretos, como foi citado no slide anterior. Então, o total de viagens agendadas no mês de janeiro, executadas, né? 2.193 viagens. No mês de fevereiro, 2.368 viagens. No mês de março, 2.651 viagens. No mês de abril, 2.113 viagens. Aqui, no próximo slide, a gente traz as viagens de urgência, as viagens que exigem, então, o transporte dos pacientes
com macas e também retorno de altas, transferências interhospitalar, entre outros. Tá? No mês de janeiro, essas viagens totalizaram 1.405 atendimentos, em fevereiro, 1.059 atendimentos, em março, 1.180 atendimentos, no mês de abril, 826 atendimentos. No próximo slide, a gente traz as doenças e agravos de interesse coletivo, que são as doenças de notificação compulsória. Tá? Então, a gente tem atendimento antirrábico, acidente com material biológico, atendimento paciente com AIDS, atendimento a animais peçonhentos, doença causada por outros protozoários, doenças exantemáticas, enfim, uma série de doenças que são de notificação compulsória, que exige aí toda uma organização de vigilância sanitária, que é desde o reconhecimento dessas patologias e a intervenção caso a caso. Dessas notificações, na sequência ao acompanhamento, os casos são confirmados ou não, né? Então, a gente tem o quadro de casos notificados e os casos que foram efetivamente acompanhados. É isso que traz o quadro aqui, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Nós não temos aqui a consolidação dos dados. No próximo quadro, a gente tem as campanhas de vacina que foram realizadas e as coberturas vacinais. Então, nós temos da vacina de BCG 77,91% de cobertura vacinal, vacina meningocócica 19,10% de cobertura vacinal, vacina pentavalente 16,27% de cobertura vacinal, vacina da polio 15,67% de cobertura vacinal e vacina rotavírus 18,91% de cobertura vacinal. Só explicando que isso é um percentual proporcional, não é a cobertura vacinal do ano todo, tá? É a proporção dos 4 meses. A gente observa a BCG que está alto porque no município as crianças saem vacinadas do hospital com BCG. As demais vacinas, elas têm um cronograma, tanto pela faixa etária de nascimento, porque 4 meses nós temos um percentual das crianças que nasceram e que vão receber essa vacina quando chegar a idade dela, ou seja, 2 meses, 4 meses de idade, 6 meses. Então, essa proporção, essa cobertura, ela não é a final, é só proporcional ao quadrimestre. Obrigada. Bom, o próximo quadro, então, nós temos a cobertura da vacina do Covid, né, que é a primeira dose, 106.936 pessoas vacinadas, a segunda dose, 94.246 vacinados, a dose de reforço, 60.175 vacinas, totalizando 261 vacinas. Ou seja, é o que a gente espera, né, a eficácia das vacinas e o resultado delas só vai ser 100% se nós tivermos essa cobertura no que é esperado, em torno de aproximadamente 90%, né, Isilda? E assim para todas as vacinas. Aqui nós trazemos os dados de nascimento e óbitos do período, tá? Nascidos vivos, 423 nascidos vivos, na ocorrência, ou seja, não só no município de Votorantim, nascidos na região, e na residência, 554. Óbito em menores de ano, 2 óbitos ocorridos em Votorantim e 9 óbitos ocorridos na residência. Eu acabei invertendo aqui. Ocorrência ocorridos em Votorantim, residência, ocorridos em hospitais da região. Então, óbitos totais, 250 foram na ocorrência e 246 na residência. Tá? Os dados de gestão, eu passo a palavra para a nossa secretária Isilda, para fazer
a apresentação dos dados do planejamento e desfecho da gestão e também para fazer o encerramento desta audiência pública de saúde. Passo a palavra. Bom dia a todos. Por favor, o quadro de ações de janeiro. Bom, logo no final de dezembro e início de janeiro, nós tivemos um surto, né, endêmico, primeiro de gripe. Né, nós tivemos síndrome gripais e a população que já estava sensibilizada com relação ao Covid acabou, né, procurando muito as unidades básicas de saúde com medo de que fosse Covid. Como a população ficou muito tempo sem transitar, a queda de imunidade com relação à gripe também foi grande na população. E de janeiro e fevereiro, final de dezembro, janeiro e fevereiro, nós tivemos uma grande quantidade da população apresentando casos positivos de H3N2. Como houve uma demanda muito grande de procura, chegamos a ter um recorde, né, de atendimentos no pronto atendimento nos últimos dias do ano, que foi em torno de 600 pessoas num dia. A Secretaria de Saúde fez um trabalho, né, de implantação de um ônibus com apoio de médicos contratados para que fizesse toda a parte de síndrome gripal. Então, todo paciente que chegasse no pronto atendimento com síndrome gripal, ele era classificado e atendido em separado no setor do ônibus que foi implantado naquele local. Também, nesse momento, as unidades básicas de saúde também tinham um acolhimento feito pela equipe dos enfermeiros e fazia a classificação de caso, fazendo a testagem positiva ou negativa. Sendo negativa, faria todo o atendimento para a síndrome gripal. Positiva, atendimento para a Covid. Então, foi um período bem complicado e nós tivemos que fazer essas estratégias de transferência, de fluxos, né, de encaminhamentos, para que pudesse acolher toda a população. Também tivemos, em janeiro, a entrega de veículos. Né? Nós tivemos, no caso, essa van, de emenda parlamentar do deputado estadual Danilo Balas. O valor foi de R$ 54.800, com a contrapartida de R$ 143.460 pelo município. Também intensificamos os mutirões de vacinação com a entrada das crianças, né, que começou também a vacinação das crianças. Então, no período, em janeiro, também ampliamos a vacinação da população no município. A vacinação, hoje, ela está concentrada em todas as unidades básicas de saúde. Ela tem um cronograma de execução. Toda semana nós publicamos o cronograma de execução no site da Prefeitura, e, além das vacinas de rotina, também as vacinas do Covid, que continuam na rotina das unidades de saúde. Nesse momento, nós estamos na faixa etária, quarta dose foi para profissionais da saúde, em janeiro, e agora, até essa fase, estamos com pessoas acima de 60 anos e pessoas imunodeprimidas. Estamos aguardando a liberação das doses, quarta dose, para as outras faixas etárias da população, dependendo da emissão de vacinas pelo Ministério da Saúde. Também é importante ressaltar, nesse momento, a importância de quem está em doses ainda atrasados, primeira, segunda, terceira dose, que procurem os serviços de saúde para receber essas doses. Nós só estamos limitando a quarta dose nesse momento, mas todas as pessoas em atraso vacinal para a Covid ou qualquer outra vacina, todas as unidades de saúde estão à disposição para fazer a complementação dos calendários vacinais. Também, dando continuidade às atividades do quadrimestre, nós temos a reforma e ampliação das unidades Promorar e Novo Mundo. A unidade Promorar é uma unidade que foi inaugurada em 2015, e estava com problemas estruturais. Então, essa unidade está passando por reforma, está em fase final, com previsão de entrega do prédio já reformado, com todas as benfeitorias, agora no começo de junho, voltando às atividades no prédio de origem. Hoje, a unidade de saúde do Promorar ela está trabalhando no mesmo prédio da unidade do Vila Nova Votorantim.
Também a reforma da unidade do Jardim Novo Mundo, também em andamento, começou em janeiro, e hoje também está em fase final de conclusão. Também foi uma unidade, a anterior também, desculpa, eu acabei não citando, aqui, o Promorar, ela tem recurso financeiro federal, mais remanescente de obras anteriores, de 67.100, e 121.076 de emenda federal com encaminhamento, indicação da Relatoria Geral da União. E do Promorar, a mesma situação. Nós temos um valor total da obra de 262.097, sendo que 150.443,16 emendas federais, relator geral, 75.819,81 emendas de encaminhamento do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Também foi iniciado, já no mês de março, o mutirão de oftalmologia, uma parceria do município com o Instituto Muriá, que é o gestor do Hospital Municipal, com uma previsão de atendimento de 6.000 pacientes até o final. Ele tem previsão de 6 meses para a conclusão. Esse mutirão foi feito com recursos também destinados de emenda parlamentar, do deputado Vitor Lippe. Está em fase de execução, nós estamos já no 4º mês de execução, e os pacientes vêm sendo atendidos. Também no mês de março, nós lançamos o programa Docilar, que é um programa que ele faz parte, né, ele é um desdobramento do programa Melhor em Casa. O programa Melhor em Casa, ele tem um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, em que a gente tem alguns pacientes podem ser atendidos, alguns não, a maioria pode ser atendido no Melhor em Casa, mas alguns pacientes, apesar de algumas limitações, apesar de umas patologias, não se enquadram no protocolo do Ministério. Então, esse programa Docilar, que é financiado totalmente pelo município, ele é composto por uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, assistente social, e ele faz o atendimento dessa população que não está enquadrada no programa Melhor em Casa. Então, pacientes terminais que necessitam de aplicação de alguns medicamentos em residência, pacientes acamados, mas que as descrições de CID, né, do diagnóstico da doença, não estão enquadrados no Melhor em Casa, eles estão migrando para o Docilar. Também, agora em março, e com implantação mesmo efetiva em abril, nós iniciamos o programa Consultório de Rua, que é destinado à população, é um programa da atenção primária, que é destinado à população moradora de rua. Então, esse programa ele é constituído também por equipe multiprofissional. Ele vai ter um financiamento federal e junto contrapartida municipal, mas nesse momento, até que haja habilitação do projeto, do programa, ele está sendo totalmente custeado em recurso municipal do Tesouro. Ele é constituído por equipe multiprofissional, formada por enfermeiro, auxiliar de enfermagem, assistente social e agente de saúde, agente de social. Essa equipe faz abordagem da população do município de rua. Ela tem áreas que nós instalamos o veículo, né, que é formado por um consultório, e lá a população de rua vem e é atendida. Hoje, segundo informações da Secretaria de Cidadania, que também trabalha em conjunto com a gente, na abordagem e no encaminhamento dos pacientes, né, das pessoas moradores de ruas que necessitam de atendimento, nós temos em torno de 100 pessoas que são moradores efetivos da rua aqui no município. Até a semana passada, nós já chegamos a atender 43 dessa população, 43 moradores que vêm procurar o serviço, sendo um serviço feito, nesse momento, na rua, e, se há necessidade, essas pessoas são encaminhadas para as unidades básicas de saúde, para os CAPs, para o DST-AIDS, para o PA, de acordo com o grau de complicação em saúde que ele apresente.
Também continuamos a execução das doses dos dias D, nós estamos fazendo os dias de vacinação, muitos até que são do município, tá? Para justamente a gente poder ampliar a nossa cobertura vacinal. O último que foi feito foi no 30 de abril, em que nós tivemos 902 doses de vacina influenza, da gripe, 630 doses de vacina de sarampo, que também é uma campanha que é destinada a pessoas que não tenham tomado 2 doses, ou tomado 2 doses, mas para complementação de calendário vacinal, e contra a Covid, 490 doses, só nesse dia. Todas essas campanhas continuam acontecendo nas unidades básicas de saúde. Bom, os próximos quadrimestres, né, nós temos como projetos o monitoramento de todos os prédios da saúde, reconstrução e fechamento do muro do Jardim Cristal, que já está em processo de contratação, licitação no setor de licitação da Prefeitura. Início das obras da construção da UBS Parque São João. Nós estamos para receber um valor de R$1.056.000, também indicação do deputado Vitor Lippe, para a construção dessa obra, dessa unidade no Parque São João, que é um bairro bem populoso. Nós estamos tendo uma construção de um novo bairro que vai ter ligação no Parque São João, então, a necessidade de construção desse prédio, desse serviço, para que haja facilidade e ampliação do acesso da população aos serviços de atenção básica do município. Nesse prédio também houve uma contrapartida do município em torno de R$760 mil. Esse projeto, essa obra, né, a licitação dessa obra está sendo lançada esta semana no Departamento de Licitação, para previsão de início ainda no primeiro semestre. O mutirão de correção do assoalho pélvico, mutirão de ortopedia, mão, pé e ombro, referente às filas cross, mutirão de cirurgias eletivas de média complexidade e filas cross também. Todos esses mutirões vão ser lançados nas próximas semanas, com previsão de início até a segunda quinzena de junho, e vão beneficiar a população, tendo em vista a nossa grande demanda referente à demora, né, à interrupção de atendimento das cirurgias eletivas ocorrida nos 2 anos das restrições e isolamentos provocados pelo Covid-19. Então, nós temos uma média aqui de cirurgias, mais de 400 cirurgias serão realizadas nesses 3 mutirões durante os próximos meses. Mutirão de exames de tomografia, ressonâncias e outros de média complexidade também para os pacientes que estão aguardando na fila cross. Esse mutirão também está em fase de conclusão. Nós estamos lançando um chamamento público agora, esses próximos dias, para interesse público de realização desses exames via tabela SUS. E, se não houver interesse via tabela SUS, nós vamos lançar mutirão também por contratação de serviço. Reforma da UBS do Jardim Archila está em andamento também. Nós estamos dependendo do depósito agora, né, da transferência de recursos de emenda estadual, que está em fase final. A gente acredita que até o começo de junho, algumas emendas que foram propostas e indicadas por deputados e apresentados projetos pela Secretaria de Saúde de Votorantim, elas sejam depositadas. Importante ressaltar, acho que a população vem, alguns políticos parlamentares vêm colocando na mídia todas as emendas parlamentares, exceto a que nós apresentamos de 3 milhões, né, que a Denise colocou, elas ainda não foram depositadas no Fundo Municipal de Saúde. A única que foi essa de 3 milhões, que nós estamos em andamento para a realização de procedimentos de cirurgias no município. Não, de cirurgias, essa de 3 milhões ela vai ser destinada a exames, cirurgias e uma reforma interna do prédio do hospital, que precisa de adequação para a liberação de ABCB. Então, são essa a destinação desses 3 milhões do Herculano Passos. As demais, todas, ainda estão em fase de aguardar depósito no Fundo Municipal de Saúde, para que a gente possa dar andamento a todos os projetos que foram apresentados, tanto no âmbito federal como estadual.
entre eles o Archila, que é um que a gente também está aguardando o depósito desse recurso, o Rio Acima, enfim. Todos os recursos que foram indicados. Eu quero ressaltar bem isso, porque algumas pessoas vêm falando, o prédio tal ainda não foi reformado, mas o deputado ele mandou dinheiro. Ninguém mandou dinheiro. Ainda não temos esses depósitos via fundo. A partir do momento em que esse recurso foi depositado no Fundo Municipal de Saúde, nós vamos fazer a tramitação, sim, para as reformas que foram propostas nas emendas. Bom, deixamos à disposição, né, o link para quem queira fazer questionamentos, perguntas, sugestões. E caso não tenha nenhuma abordagem durante nossa apresentação, também estamos à disposição, tanto no número do contato telefônico, como no e-mail disponibilizado à população. Também deixamos claro que as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, que também ocorrem mensalmente, toda a última quarta-feira do mês, também estão à disposição para que a população nos encaminhe questionamentos, dúvidas, enfim, sugestões, elogios, etc. Ficamos à disposição.